Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 29 de agosto de 2021, são 23 horas e 15 minutos. Lição 3 da classe de adultos. Este é o quarto trimestre de 2021. A conversão de Saulo de Tarso. Começando respondendo o nosso questionário. Resposta número 1. Em Atos 9:3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Resposta número 2. O ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Resposta número 3. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metanoeu, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. Resposta número 4. A verdadeira conversão é aquela que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo efetuada na vida do pecador. Resposta número 5. A faculdade intelectual, a das emoções e a da vontade. Saulo de Tarso caiu do cavalo na hora da conversão? Muito provavelmente você já deve ter ouvido muito isso por aí. Mas será que isso de fato aconteceu? Fique aqui comigo que eu já falo para você. Texto áureo. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz no céu, ou melhor, luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículos 3 e 4. Verdade prática. A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Conversão é transformação. Quando Jesus transformou a água em vinho, ele converteu a água em vinho, ou seja, houve uma conversão de água para o vinho. No caso de Saulo, da mesma forma, o Senhor converteu a natureza, o caráter de Paulo numa nova criatura. Então, quando há uma conversão, há uma transformação. Se não há transformação de caráter, então genuinamente não houve uma conversão. Saulo caiu de fato do cavalo? Bom, existem algumas questões sobre isso. Eu vou pontuar aqui uma situação que eu acho interessante. Por exemplo, é muito provável que Saulo realmente estivesse montado num cavalo. Existe realmente uma probabilidade devido que Paulo tinha uma vida financeira bastante razoável. Então era muito normal, natural, que naquela época fizesse muitas viagens a cavalo. No entanto, nós podemos até conjecturar que de fato Saulo deve ter caído do cavalo. A gente pode até falar, mas nós não podemos afirmar que a Bíblia diz, porque a Bíblia não menciona. A Bíblia não diz que Saulo caiu do cavalo. Por quê? Porque muito provavelmente Saulo não deve ter caído do cavalo. E por que não, já que uma vez que ele tinha uma vida financeira que poderia ter um cavalo e poderia até mesmo estar fazendo aquela viagem a cavalo? Porque pela altura de um cavalo, se Saulo caísse com o rosto em terra, muito provavelmente quebraria o seu pescoço. Então, como a Bíblia não menciona, a Bíblia diz apenas que ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia. Ou seja, isso a Bíblia é o que a Bíblia menciona. Então a Bíblia diz que Saulo caiu com o rosto em terra. A Bíblia não menciona que ele caiu do cavalo. Então não se deve afirmar que Saulo caiu do cavalo. Diga apenas que Saulo caiu com o rosto em terra, que é o que a Bíblia menciona, é o que a Bíblia diz. Como eu já falei aqui numa outra oportunidade, nesse trimestre, eu vou trazer algumas questões sobre Paulo que muito provavelmente você aprendeu errado. E essa é uma das questões, como também já falei na lição número 1, que Saulo não teve o seu nome mudado para Paulo, porque ele tem os dois nomes. Na verdade ele tem 3, né? Ele também é chamado de Saul. Introdução. A conversão de Saulo de Tarso indiscutivelmente foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo.
Nesta lição, veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Nota-se que aqui há uma atitude primeira de Cristo. Foi Cristo que apareceu a Saulo. Foi Cristo que se manifestou para Saulo. Saulo poderia ter, por alguma razão, não ter respondido a isso. Ele poderia muito bem ter se negado, mas não. Ele respondeu com arrependimento e fé. E arrependimento dá muita ideia de mudança, mudar de direção, mudar o caminho. Imagina que, por exemplo, que você está passando por um lugar, por uma rua, que talvez você não conheça, ou até que você conheça, e aconteça alguma coisa ruim, por exemplo, com você, o que você diz imediatamente depois da situação? Nunca mais eu passo por ali, eu me arrependi de ter passado por aqui. Então essa mudança, o arrepender, dá muita ideia de mudança. Você vai mudar o caminho, vai tomar uma outra direção, que não era aquela estrada que você tomou outrora. Então aqui veja que Saulo, ele teve essa mudança de caráter, ele mudou completamente o seu pensar. Por quê? Porque antes ele pensava com a razão, agora ele pensa mediante a graça redentora de Cristo. Agora ele tem o seu coração transformado, porque ele compreendeu que como ele estava fazendo, perseguindo os cristãos, ele achava que estava assim agradando a Deus, ele viu que de fato não estava agradando a Deus perseguindo os cristãos. Então agora ele houve uma mudança radical e agora ele está com um pensamento completamente radicalizado, completamente mudado e está agora pela graça em Cristo. E agora ele prega o Evangelho com autoridade. A conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. A conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado, a luz que ofuscou os seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Há um caso que eu acho aqui muito curioso e que desperta muito a um ponto que muita gente não fala. Nota que Cristo disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Só tem uma coisa, Saulo não perseguia Cristo. Saulo perseguia os cristãos. O que isso quer dizer para nós? Quando alguém persegue a igreja, está perseguindo a Cristo. Por isso que Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então veja que Cristo, aqui, ele, de fato, ele se põe como a edificação da igreja, o foco da igreja, o ponto básico da igreja. Se alguém persegue a minha igreja, está me perseguindo. Se alguém faz algo contra a minha igreja, está fazendo a mim. Então veja que aqui Saulo, que outrora com seus argumentos racionais não ouvia sobre Jesus, porque ele tinha um raciocínio sobre a lei judaica. Então tudo que falava sobre Cristo, ele ignorava. Por quê? Porque ele não conseguia compreender que Jesus era de fato o Cristo, o Filho de Deus. Então, quando Cristo se manifestou para ele, aí sim ele compreendeu. Quando Jesus disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele viu que realmente o que ele estava fazendo não estava agradando ao Senhor. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Paulo, ou melhor, a mente de Saulo. É possível falar Saulo, Paulo, porque na verdade é a mesma pessoa, né? Como eu já falei, o nome dele é Saul, Saulo e também Paulo. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. O Senhor, ele nos deu o livre-arbítrio, mas em alguns casos específicos ele não vai tirar esse livre-arbítrio, mas ele age de uma forma direta. Muitas das vezes, quando vemos, principalmente nos dias atuais, pessoas, principalmente as irmãs do círculo de oração, muito fervorosas nas suas orações, têm muita fé, na verdade, muitas das vezes, tem o esposo, por exemplo, ou o filho, ou alguém da família envolvido com coisas ilícitas que a Bíblia não aprova, que desaprovam, que Deus desaprova, e ela continua em fervente oração, buscando ao Senhor sobre aquilo.
Tem um caso que acaba acontecendo o seguinte: ao invés dessa pessoa, né, essa irmã do ciclo de oração, e também pode acontecer com uma jovem ou outra pessoa, ou até mesmo um homem, né, um irmão, enfim, tem uma pessoa da sua família que faz algo que não agrada ao Senhor, e essa pessoa está sempre aconselhando: não faz isso porque Deus não se agrada, e aconselha, e conversa, e nunca dá, e aquela pessoa nunca escuta. Vai ter uma hora que o próprio Deus vai agir, vai entrar direcionando, vai chegar: não, vou conversar com ele, agora o negócio é comigo. Por quê? Porque Deus vai tomar a atitude de chegar, porque assim a pessoa vai despertar. Aí sim, quando o Senhor vai tomar aquela atitude, aí sim a pessoa vai cair em si. De fato, a minha esposa, a minha filha tem orado por mim, o meu filho tem orado por mim, e eu tenho me negado a Deus, mas eu estou vendo que realmente o Senhor está nesse negócio, e o Senhor apareceu para mim, ou num sonho, ou aconteceu algo extraordinário que eu vi que realmente o Senhor está falando comigo, aí a pessoa acaba se convertendo. Entretanto, há alguns casos que nem assim a pessoa vem para o Evangelho, ou seja, tem alguns casos que as pessoas com coração acabam com um coração endurecido e não aceitam esta graça, né? Mas geralmente em questões aqui do ciclo de oração, as irmãs, os jovens que oram ao Senhor, tem sempre um ponto que o Senhor acaba conversando com a pessoa em especial. Certamente você já conhece alguma pessoa assim, algum caso de pessoa que talvez até você tenha orado por essa pessoa, ou talvez você foi essa pessoa, que alguém orou por você, que você tinha talvez um coração endurecido, mas Deus transformou a sua vida, transformou o seu coração, e você realmente hoje reconhece que o seu coração é convertido a Cristo, porque Deus teve uma atitude direta com você, porque ouviu as orações que os santos faziam a teu favor. A graça salvadora se manifestou a Saulo. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Cristo. Aqui o mérito todo é de Cristo. É notório que nós venhamos entender sobre a questão da graça salvadora, porque todo o mérito é de Cristo. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário por nós. Então, toda a honra, glória, louvor e adoração nós devemos a Ele. A Bíblia diz aqui no livro aos Efésios, no capítulo 2, no versículos 8 e 9, nos diz assim: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pois somos feitura, ou melhor, não de obras, mas para que ninguém se glorie. Aos Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Então, a nossa salvação ela é pela graça em Cristo, e não por obra nossa, não que nós tenhamos algum mérito em fazer alguma coisa. E sobre a graça, que é um favor imerecido, há também de se falar sobre misericórdia. E qual é a diferença entre graça e misericórdia? Tem diferença? Sim, tem diferença. Graça é um favor imerecido. Graça é um presente que alguém recebe, no caso nós, né? Que alguém recebe, mas não merece essa graça, mas mesmo assim recebe. E o que é misericórdia? Misericórdia é um castigo que nós merecemos, mas nós não recebemos. Esta é a principal diferença entre graça e misericórdia. Síntese do tópico 1. Jesus teve a iniciativa de transformar Saulo. Essa conversão se deu pelo impacto de uma experiência sobrenatural. Então, se porventura você tem orado por alguém e essa pessoa anda com o coração endurecido, deixa que o próprio Deus vai tratar com essa pessoa. Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão começa no arrependimento. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. O que é isso na prática? É quando alguém, a arrepender, dá a ideia de quando alguém peca, a pessoa fica triste por estar pecando, porque pecou. Essa pessoa pecou, então ela sente tristeza no coração por ter pecado diante do Senhor. Isso é arrependimento. Por quê? Porque a pessoa que não se arrepende, ela vive uma vida de pecado e não sente o peso do pecado. Por quê? Porque ela não está uma pessoa arrependida, ela não é uma nova criatura, ela não houve uma conversão de verdade. Talvez uma pessoa até que vai à escola bíblica dominical, uma pessoa que vai aos cultos de doutrina,
vai aos cultos, mas na verdade, na sua essência, ela não é transformada, ela não foi convertida. Porque uma pessoa que é convertida, ela sente pesar quando peca, ela sente culpa, ela sente uma tristeza profunda por ter pecado diante do Senhor. Então ela quer mudar a direção, ela quer deixar esse pecado, ela não quer pecar mais. Ela pecou uma vez e ela não pretende pecar de novo, porque aquilo causa ali uma tristeza no coração. Então então ela quer corrigir esta falha. Então ela tem a mudança na mente que induz a correção do caráter de conduta moral. Ou seja, a mente da pessoa ela é transformada. Agora ela tem a mente de Cristo, então ela tem o seu caráter de conduta moral equilibrada. Então ela não quer mais aquilo porque ela sabe, o seu intelecto, né, mostra para ela que ela não pode cometer tais pecados, né, tais coisas que o Senhor não aprova. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Há dois pontos aqui, que é o seguinte: você vê que outrora o Saulo via as coisas naturais e não via o espiritual. Agora o Senhor Jesus, com a sua luz, cega os olhos carnais de Paulo, e agora ele, cego material, físico, ele agora enxerga o espiritual, agora ele reconhece a Cristo. E um outro ponto é que Saulo demonstra agora uma questão de humildade, que outrora ele era egoísta e individualista, perseguidor de cristão, agora ele se diz a vontade soberana de Cristo. Agora ele pergunta o que tem que fazer, o que quer que eu te faça, o que eu tenho que fazer. Então há aqui uma mudança de caráter. Paulo aqui, o seu caráter que outrora era soberbo e perseguidor, agora é humilde. Veja que a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal nele. A pessoa dele agora é diferente. Paulo, que outrora era agressivo, agora é amoroso. Olha como foi o Senhor tratou o pessoal de Paulo. Então, por isso que a Bíblia diz que agora nós somos uma nova criatura, diz que tudo velho já se passou. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo efetuada na vida do pecador. Veja então que a pessoa que outrora pecava, agora não peca mais, agora ela sente peso no pecado. Como eu falei anteriormente, ela sente o peso do pecado, então ela não quer mais isso, porque ela é uma pessoa completamente transformada. Então ela se volta para Deus. Outrora ela era contra o Senhor, agora ela está do lado do Senhor. Antes ela falava contra o Evangelho, agora ela fala a favor do Evangelho. Então ela mudou o caráter, houve de fato uma conversão da parte doutrinária dessa pessoa, da forma de caminhar, da forma de seguir, agora é diferente. Síntese do tópico 2. A conversão do homem começa no arrependimento e perpassa a transformação pessoal. O arrependimento é bastante interessante também para os nossos dias, para que nós venhamos compreender que as pessoas falam tanto de avivamento, que nós precisamos ter um avivamento. Na verdade, a igreja não precisa de avivamento, a igreja precisa de arrependimento. E o mundo também não precisa de avivamento, o mundo precisa de arrependimento. E por que isso? Porque se não houver arrependimento, não há avivamento. As 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 3:20. Por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, pela lei, a lei, para que existe a lei? Para mostrar quem está certo e quem está errado.
ou nesse caso espiritual, para quem anda em pecado e quem não está em pecado. Então a lei só serve para isso, somente para fazer divisão de quem peca e de quem não peca. No entanto, a nossa faculdade intelectual, e principalmente aqui a questão da salvação, nós não somos salvos por nossas obras, nós somos salvos pela graça. Então, o Evangelho não é talvez uma religião, vamos assim, direto, né? Não é uma religião que vai salvar alguém com essa pessoa que anda com o livro de braço do braço, com as regras, né? E o que ele pode, o que ele não pode fazer, e se ele cumprir tudo aquilo que ele não pode fazer, ele está salvo. E se ele não cumprir, ele não está salvo. Não é isso. O Evangelho, nós temos, claro, que viver uma vida de santificação diante do Senhor, como diz 1 Pedro 1, 15 e 16, aos Hebreus 12, 14, mas também nós precisamos compreender, mais do que as questões de nós andarmos diante do Senhor com santidade, também reconhecer a graça. Se outrora alguém pecou, então se achegue diante do Senhor, porque pela graça sois salvos. Então o Senhor dará o perdão. Então muitas pessoas acham que se eu não fizer, se eu andar com uma situação de não pecar diante de Deus, eu vou ser salvo. Bom, é importante que nós não venhamos pecar. Entretanto, digo e repito, o fato de alguém, vamos dizer assim, de uma forma direta, supondo que alguém não peque, isso não quer dizer que essa pessoa está salva, porque ela apenas não está pecando, mas se ela não reconhece a Cristo como Salvador, ela não estará salva. Então nós precisamos compreender e nos apegar à graça. Nós somos salvos pela graça, não é pelo que eu faço, pelo que eu deixo de fazer. É claro que o ideal é que nós não façamos nada de errado, vivamos uma vida de santidade, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mas também tem outro ponto, de que quando nós estamos, outrora nós estávamos errados, vivíamos em pecado, mas a graça nos alcançou. Então nós temos que nos agarrar a essa graça, e não é também a questão de, porque eu também vou me agarrar pela graça, né, como diz lá os Romanos 5:20, né, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e também não vou ficar vivendo uma vida de pecado, não é isso também. Então nós precisamos equilibrar e ter a nossa consciência, né, o nosso coração voltado para Cristo, né, para as obras de Cristo. E assim, certamente, não ficar preso à lei, né? Saulo, por exemplo, era preso à lei. Enquanto ele estava preso à lei, ele não conheceu a salvação. Ele só conheceu a salvação depois que Cristo apareceu para ele, e aí ele entendeu a graça. Então veja que a lei ela só serve para mostrar quem está certo e quem está errado. Mas a lei, de forma nenhuma, vai salvar alguém. Faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimento na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Nossas emoções, às vezes, muitas das vezes, nos confundindo, né? A Bíblia diz, no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração, né? E somente o Senhor pode esquadrinhar. Deixa eu ver se é isso mesmo, 17:9 de Jeremias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e irreconhecível, e incorrigível, quase que não saiu. Quem o conhecerá? Então veja que o coração ele é enganoso, então as nossas emoções elas nos enganam. Então quando nós estamos com o nosso sentimento, a nossa vida mudada em Cristo, nós não somos levados pelo nosso coração. Olha que Salmos 37:4 diz: deleita-te também no Senhor e de considerar o desejo do seu coração. O que é isso? Quando nós estamos nos deleitando no Senhor, tendo prazer no Senhor, então tudo que nós pedimos está de acordo com a vontade dele, porque o nosso prazer é o Senhor. Então muitas pessoas até usam isso nesse versículo para dizer que se eu tenho prazer no Senhor, então tudo que eu pedir a Deus ele vai me dar um carro novo, vai me dar uma casa nova. Não é isso. O que o texto diz diretamente é: se eu tenho prazer no Senhor, então eu vou buscar as coisas que são do Senhor, como diz Colossenses 3, buscar as coisas que são de cima. Então eu buscando as coisas do Senhor, eu irei buscar as coisas que estão em conformidade com o Senhor. Tudo que o Senhor quer é isso que eu vou buscar. Então veja que é a diferença, há uma grande diferença. Então veja que aqui é a faculdade das nossas emoções. Então quando as nossas emoções estão guardadas no Senhor, como de 1 Pedro 5:8, né, ou 7, que vai falar que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então veja que neste ponto nós vemos que
1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando você lança a sua ansiedade, as suas emoções no Senhor, Ele cuida de ti. Então, você tem a faculdade das suas emoções completamente transformada, equilibrada no Senhor, então você tem uma vida tranquila. Faculdade da vontade. Entretanto, infelizmente, o pecado fez a separação entre a vontade do homem e a de Deus. Por isso, o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para então unir a sua vontade com a de Deus. Então veja que o Espírito Santo ele fala ao nosso coração, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele faz unir a vontade com a de Deus, né? A vontade do Espírito Santo com a de Deus. Então ele transforma o coração do homem, ele mexe com todas as suas emoções, ele mexe com tudo e deixa as coisas nos seus devidos lugares. Então, muitas das vezes, a faculdade, a gente tem a nossa vontade, nós temos vontade de fazer isso ou aquilo, né? Mas o Espírito Santo vai tocando no nosso coração e vai nos moldando, e nós vamos ficar cada dia mais obedientes ao Senhor, obedientes ao Espírito Santo. E assim como uma folha é levada pelo vento, assim é o cristão também, que é levado pelo Espírito, né? O Espírito é que nos leva, o Espírito é que nos direciona. Então, nós venhamos estar nessa faculdade, nessa vontade do Espírito, né? Caminhar, andar sempre no Espírito. Síntese do tópico 3. As 3 faculdades interiores transformadas na conversão são a intelectual, a das emoções e a da vontade. Essa questão de vontade, às vezes a gente pode até pensar, né? Eu quero muito fazer isso, eu tenho muita vontade de fazer isso, mas por amor a Cristo eu não farei. A Bíblia diz que nós podemos fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas convêm, né? Conclusão: a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. A graça, como é por onde nós somos salvos, né, mediante a fé pela graça, nós não, né, que nós não faremos, mas alguém pode se negar a receber essa graça, não quer receber o presente. Tendo em vista hoje que boa parte das pessoas do mundo não recebem, não querem essa graça, sabem do amor de Cristo, sabem do amor do Senhor e não querem. Eu tive há um tempo atrás um vizinho que as pessoas da minha igreja foram lá visitá-lo. Ele me parece que estava com câncer e aconteceu que fizeram o convite para ele aceitar a Cristo. E ele disse com todas as letras: eu não quero saber de Jesus, a minha alma vai para o inferno e é para lá que eu quero ir. E tempos depois, alguns dias depois, ele partiu para a eternidade sem Cristo. Então veja que as pessoas, elas têm o direito de dizer não para a graça, e muitas delas dizem não para o Senhor. Só para você ter uma ideia, eu vou te dar um número aqui, é um número que pode ficar um pouco acima ou um pouco abaixo. É só para você ter uma noção do que eu estou dizendo. De cada 100 pessoas no mundo, ou de cada 100 pessoas que você vê, 97 partirão para a eternidade sem Cristo. Só para você ter ideia da proporção de quanto o homem, né, o ser humano, não quer o Senhor, né? A Bíblia vai falar em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está no maligno, o mundo está no sistema do maligno. Então veja que a própria Bíblia também vai nos alertar sobre 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, no caso o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então veja que o mundo, por muitos e por poucos, isso aqui não vem ao caso, não vem ao caso aqui o motivo, por qualquer motivo que seja, ou até que seja nenhum, muitas pessoas não aceitam a graça. Então o Senhor, ele age, ele deu o seu Filho na cruz do Calvário por nós, mas nós temos que ter fé no Senhor e também ter um coração arrependido para alcançar
esta graça. Fora isso, a pessoa tem, claro, infelizmente o direito, ou felizmente, né, tem o direito, né, pelo livre-arbítrio, de aceitar ou não a Cristo como Salvador. Mas que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que cada um de nós venhamos ter de fato um coração convertido a Cristo, que nós de fato venhamos ter o nosso coração voltados para o Senhor, né? Que nós venhamos buscar o Senhor de dia, durante a noite, nas madrugadas, que nós venhamos a cada dia mais buscar ao Senhor e o seu amor, né? Que nós venhamos a cada dia nos converter dos nossos maus caminhos, que nós venhamos a cada dia estar com o coração puro diante do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!